Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos e ouvintes, tem uma eternidade dentro de nós. A morte temos por certo. E o modelo, o padrão de vida que temos nos dirá a eternidade que queremos. Ou com Deus em gozo eterno, ou fora de Deus em sofrimento eterno. E isto você só pode decidir enquanto tu estás vivo. Depois, rumo aos mortos. A mensagem que eu vos trago hoje é suas convicções. Nós não sabemos quando vamos partir deste mundo. Todavia estamos na iminência, às portas do arrebatamento da igreja. Jesus vai tirar um povo aqui deste mundo, um povo que o aceitou e que vive de acordo com a sua palavra e fazendo a sua vontade. Este povo se chama igreja e a palavra de Deus diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, Paulo dizendo: templo, igreja, tabernáculo, santuário, tudo é a mesma coisa. Então, essa igreja viva, onde o Espírito Santo mora dentro dela, o Senhor irá tirar aqui da terra, num abrir e fechar de olhos. Suas convicções é o título desta mensagem. Em Jó capítulo 12, no versículo 11, diz a palavra: porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Que o seu ouvido possa provar daquilo que vai ser falado aqui nesta mensagem no dia de hoje. Que você entenda e compare se as suas convicções estão fundamentadas no que falou o homem ou estão de acordo com a palavra de Deus. Jesus veio salvar o mais vil pecador. Todos são chamados a se reconciliar com Deus. Contudo, muitos são chamados, poucos escolhidos. Diz ainda em Jó capítulo 34, no versículo 3, porque o ouvido prova as palavras como o paladar experimenta a comida. Como está escrito, é Paulo dizendo: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Atenta neste versículo, é Deus dizendo: olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 22. Então, em quem você está colocando a sua confiança para ser salvo? É no que diz o homem? Porque Jesus diz: eu sou o caminho. Jesus não disse eu sou um, mas o caminho. O único. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João capítulo 14, versículo 6. É Jesus, a porta estreita e o único caminho que te leva a Deus. Fora de Jesus Cristo, homem, Deus não reconhece nenhum outro mediador. Porque a palavra de Deus nos diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz isto, Paulo dizendo: é em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que são perdoados os nossos pecados. É Ele a porta estreita que te conduz a Deus. Porque em João capítulo 10, versículo 9, a palavra de Deus nos diz, Jesus dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Glória a Deus. Então você só será salvo se trilhar o caminho estreito e entrar pela porta estreita, que é Jesus Cristo, o nosso único mediador entre Deus e os homens. Deus não tem outro nome que interceda pela salvação da humanidade, senão Jesus Cristo, homem. Nos diz a Bíblia: em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Glória a Deus. A palavra de Deus diz não existir salvação em nenhum outro nome. Todavia, meu amado irmão, tua religião, tua placa de igreja não vai te salvar. E eu te pergunto, em quem tu estás depositando a sua confiança para entrar nos céus e fazer morada junto com Jesus? Se as suas convicções estiverem firmadas em quem Deus falou: este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o, como diz em Mateus 17,5. Amém. Glória a Deus. Porque o dono da casa te entregou o manual e mostrando o caminho. Se você não seguir sendo guiado como uma bússola, irá se perder nos caminhos da vida e as placas de atalhos deixadas pelos homens para se alcançar as moradas celestiais te desviarão por caminhos tenebrosos e sem volta.
Então você diz: meu avô, minha avó vieram por este caminho, eu também irei por ele. Entretanto, se você lesse no manual, veria o que está escrito: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Sem Jesus Cristo você vai errar o alvo. Você não dará um abraço de vitória no Criador. Você não ouvirá Jesus dizer: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34, a parte B. Você não poderá dizer que tem o Pai de Jesus Cristo como o teu Deus se você está vivendo naquilo que o mundo está oferecendo aos filhos da desobediência. Veja só, você não poderá subir uma montanha e ao mesmo tempo descendo. Ou você sobe ou você desce. Se você diz que tem Jesus, tem que se afastar deste mundo de trevas. Está escrito em 1ª carta de João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Glória a Deus. Ora, se o mundo está no maligno, o mundo está em trevas. Todavia Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12, a parte B. Observe que quem obedece a Jesus e faz a vontade dele, não anda neste mundo de trevas, bebendo, se prostituindo, vivendo desregrado, desordenado e sem temor a Deus. Pois tal pessoa sabe que vivendo assim, está servindo ao Deus deste século, que é Satanás por trás deste sistema de coisas. E mais uma vez eu te pergunto, nas tuas convicções, você tem dado ouvido no sentido de obedecer ao amado Filho do Criador? Ou tem feito como diz a palavra de Deus em Jeremias capítulo 6, no versículo 10? A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Como eu havia dito, Jeremias capítulo 6, versículo 10. E o título da mensagem é Suas Convicções. Contudo, se você buscar a presença do Senhor, olha o que Ele te diz em sua palavra. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Isaías capítulo 59, versículo 1. Todos nós, descendência de Adão, precisamos do Salvador Jesus Cristo, porque nos diz a Bíblia: na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes capítulo 7, no versículo 20. Ainda diz a palavra, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículos 10 e o versículo 23. Jesus não herdou esta natureza pecaminosa porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Entretanto, todos nós, descendentes de Adão, não herdamos o seu pecado, porém, esta natureza caída que tende a levar o homem a se rebelar contra o seu Criador. A palavra de Deus diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 15, a parte B. Jesus, o único que viveu aqui na terra sem pecado. Maria, quando foi visitar sua prima Isabel, disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Jesus sendo Salvador também dela. Em Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47. Glória a Deus. Portanto, todos nós necessitamos de Jesus Cristo como nosso Salvador. Alguém pode até se achar bonzinho e dizer: eu não ando matando, eu não ando roubando, eu não ando fazendo coisa mal, eu dou minhas esmolas. Veja o que diz a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo dizendo: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é um dom gratuito de Deus. Jesus Cristo já pagou toda a nossa dívida a Deus. O peso do castigo que viria sobre nós, Jesus se colocou entre Deus e os homens e recebeu sobre si o sofrimento, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diz a palavra: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo.
Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15 diz isto: seria como se o nosso acusador e adversário das nossas almas, das nossas vidas, que é Satanás, aproximasse de Jesus e lhe dissesse: olha a lista de todos os pecados que este cometeu. Jesus pega aquela relação, encosta no madeiro da cruz, coloca a sua mão pressionando o papel no madeiro e quando crava o prego, fura a mão do Senhor, dá um banho de sangue naquela lista. Depois do sangue coagulado não dá para ler nada. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Este é o preço da nossa redenção, o justo pagando pelo devedor. Jesus fez propiciação por mim e por você. Deus que é justo, o homem pecou, e mesmo ele, Deus, amando o pecador, não podia passar a mão na cabeça do pecador e dizer: está tudo bem. Havia um preço para que a justiça ficasse satisfeita e o preço fosse pago. Isso nos fez Jesus. A palavra de Deus nos diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. E diz mais: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, que é o pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículos 7, 8 e o versículo 5 diz isto. E o título da mensagem é Suas Convicções. Portanto, aquele que está em Cristo, vigie, permaneça fiel ao Criador. Veja o que diz a palavra de Deus: aquele, pois, que cuide está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13, Paulo dizendo: para aquele que tem Jesus, as coisas velhas já passaram, como diz a palavra. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E diz mais: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Se você continuar a curtir este mundo de prostituições e coisas que são do desagrado de Deus, você torna-se inimigo do Criador. Nos diz a Bíblia: adúlteros e adúlteras, outras versões dizem fiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. As suas convicções de morar com Jesus Cristo no reino de Deus estão fundamentadas na palavra de Deus? Ou em como diz teu pai, tua mãe, os mais velhos, a tua tradição? E eu te pergunto, na tua casa entra qualquer pessoa que quiser entrar? Ou só a que você permitir entrar? Então, como você quer morar no céu se nunca se relacionou com o dono da casa? Ele te entregou o manual para você saber a vontade dele e você desprezou a palavra dele, se enchendo de poeira na estante da sala aberta nos Salmos 91 ou nos Salmos 23, nunca lê, está lá só de enfeite. O Espírito Santo te fará lembrar se você lê a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele te leva, ele te conduz a toda a verdade, ele te conduz a Jesus Cristo. Sobre as suas convicções, bom seria que você tivesse o conhecimento da história da igreja como conhecimento da palavra de Deus. Pois está escrito em 1 carta aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 11, Paulo dizendo: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Glória a Deus. Veja que o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Observe o que Pedro diz sobre Jesus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, ele, Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Atos capítulo 4, versículo 8 e o versículo 11 diz isto.
Pedro, ainda falando de Jesus, diz, como pedra principal: e chegando-vos para ele quem? Jesus. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos analisar. Paulo, quando se converteu, ele foi a Jerusalém, passou ao lado de Pedro 15 dias, como diz em Gálatas capítulo 1, versículos 18 e 19. Depois, passado 3 anos, Paulo dizendo: fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não vi a nenhum dos outros apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Paulo viu a Tiago, irmão de Jesus. Nos diz a Bíblia em Marcos capítulo 6, versículos 3 e 4. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Em Mateus capítulo 13, no versículo 55 a 57, repete esta mesma leitura de Marcos capítulo 6, versículo 3 e 4. Maria estava desposada com José. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. José intentou deixá-la secretamente, como diz em Mateus capítulo 1, versículos 18 e 19. Entretanto, em sonho, foi alertado por um anjo, como diz a palavra, e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Mateus capítulo 1, versículos 24 e 25. Observe que a Bíblia diz: e José não a conheceu, até que... Ora, José era casado com Maria, e quando Jesus nasceu, ele não a colocou em uma redoma de vidro e ficava dizendo: ó mãe do meu Salvador. José era casado com Maria e Maria era sua esposa. Você está entendendo, né? Veja que a Bíblia diz que Jesus é o filho primogênito de Maria, e não tem primeiro sem o segundo. Senão estaria escrito, ao invés de primogênito, filho único. Inclusive Judas, antes de Apocalipse, ele é irmão de Jesus Cristo. Todavia ele diz irmão de Tiago. Lembra? Tiago, José, Judas, Simão e irmãs. Voltando ao assunto entre Pedro e Paulo, os dois sendo conhecidos. Então Paulo e Pedro eram conhecidos. E quando Paulo esteve preso em Roma durante 2 anos inteiros, em nenhuma das cartas, ele escreveu várias cartas, e nenhuma das cartas escritas lá em Roma, Paulo fez menção, ele fez referência, ele citou o nome de Pedro como se estivesse em Roma. Isto é, Pedro nunca esteve em Roma. Não há registro nem na Bíblia, nem na história que Pedro estivesse em Roma. Em quem você está colocando as suas convicções de chegar aos céus? No que diz o homem mente. E aí, você vai continuar crendo no que diz o homem? A palavra de Deus diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, a parte A: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Através da Bíblia e da história, você tem um conhecimento para fugir das trevas do engano, para a verdade da palavra de Deus. A decisão é pessoal, a escolha é sua. Escute isto: Manual Bíblico, História da Igreja, página 680. E eu já estou próximo de encerrar a mensagem Suas Convicções. Então, esse manual bíblico diz, o título é A Missão Original da Igreja. A igreja foi fundada não como instituição autoritária para compelir, obrigar, constranger, para compelir o mundo a viver a doutrina de Cristo, mas apenas como instituição que dá testemunho de Cristo, para apresentá-lo ao povo. Cristo, não a igreja, é o poder transformador da vida humana. Todavia, a igreja foi fundada nos dias do Império Romano, tomando gradualmente uma forma de governo semelhante ao governo do mundo político em que existia, e vindo a tornar-se vasta organização autocrática, governada de cima. Outro subtítulo: a forma original do governo da igreja. No fim da era apostólica, as igrejas eram independentes entre si, cada qual governada por uma junta de pastores. Dava-se precedência a um deles, que veio a chamar-se bispo. Os outros mais tarde foram chamados presbíteros. Gradualmente a jurisdição do bispo veio a abranger as cidades vizinhas, ou seja, cada cidade tinha o seu bispo. O primeiro papa. A palavra papa quer dizer pai. A princípio aplicava-se a todos os bispos ocidentais, por volta de 500 depois de Cristo.
começou a restringir-se ao bispo de Roma e veio a significar no uso comum Pai Universal, isto é, bispo de toda a Igreja. A lista católica romana dos papas apresenta os bispos de Roma a partir do primeiro século, mas durante 500 anos, os bispos de Roma não foram papas, isto é, bispos universais. A ideia de que o bispo romano devia ter autoridade sobre toda a Igreja desenvolveu-se lentamente, contestada a cada passo. As pessoas não aceitavam, contudo, o Império Romano era quem dava as ordens, friso meu. E nunca, em tempo algum, foi aceita universalmente. Pedro, eu já estou próximo de encerrar a mensagem. Suas convicções. Agora falando sobre Pedro. A tradição católica de ter sido Pedro o primeiro Papa é pura e simples ficção. Não há no sentido de não existe. Não há qualquer evidência histórica de ter sido ele, Pedro, o bispo de Roma. Fazendo aplicação, Pedro foi condenado à morte na cruz e disse: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Então colocaram a cruz de cabeça para baixo, isto diz como o mataram. E além mais, Pedro era um homem casado, pois Jesus viu a sogra de Pedro acamada e com febre, e a curou, como diz em Mateus capítulo 8, versículo 14. Sendo uma sucessão, todos os que viessem após não seriam também casados? Porque é evidente e óbvio que não há sucessão sem ter uma continuidade. Agora voltando ao manual bíblico História da Igreja. Nem ele, Pedro, alguma vez reivindicou para si tal autoridade como seus sucessores, entre aspas, têm feito. Parece que Pedro teve uma intuição dada por Deus de que seus sucessores, entre aspas, se preocupariam principalmente em dominar o rebanho de Deus, antes que em se tornarem modelo para ele. Em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3, diz: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Veja só, pesquise os primeiros bispos romanos. De Lino, de 67 a 79 depois de Cristo. Cleto, de 79 a 91. Clemente, de 91 a 100, até chegar a Gregório I, que foi de 590 a 604 depois de Cristo, tido como o primeiro Papa verdadeiro, até os nossos dias. Então, de 590 para trás, era bispos. De 590 a 604 foi quando surgiu o primeiro Papa, tido como o primeiro Papa verdadeiro, Gregório I. Que a sua confiança esteja no único caminho que nos leva a Deus, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, que esse título, Suas Convicções, possa trazer realmente certeza daquilo que você quer chegar aos céus através de Jesus. Estarei orando e convidando você a entrar pela porta estreita, o único caminho que Deus reconhece. Senhor Jesus, preguei Tua palavra, cujo título, Suas Convicções. Eu peço ao Espírito Santo, Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, chegue a cada vida, a cada coração, guiando essa pessoa a toda a verdade, ao Teu Filho amado, o meu Senhor Jesus. Tudo isso, ó Deus, te peço em nome de Jesus, para que Teu nome seja glorificado na terra. Para você hoje, que quer entrar pela porta estreita, o único caminho que Deus reconhece, que é Jesus Cristo, homem. Se for desejo do seu coração, feche seus olhos, curve a cabeça. Se não pode, coloque a mão no coração, mas só faça essa petição se você quer essa mudança de vida. E diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Receba da parte do Espírito Santo de Deus um abraço de vitória. Busque uma igreja que pregue, que é Jesus que salva. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.